Olá, muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Sejam muito bem-vindos ao GC Cadima Online da Igreja Batista da Lagoinha, em Viseu, Portugal. Hoje, convido você a mergulhar neste estudo, não apenas como observador, mas sim como um participante ativo. Mas antes, vamos louvar ao nosso Deus. E à medida que o louvor ressoa ao fundo, é uma oportunidade de crescer e amadurecer na fé. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Olá, bem-vindos ao GC com o tema livre. O tema de hoje é o segundo mandamento. O texto base para hoje está em Mateus 22, do 36 ao 40. E enquanto vocês vão procurando aí na vossa Bíblia para acompanharem comigo a leitura e trazer um tema, o tema livre, o primeiro tema livre deste GC, desejo toda a sorte de bênçãos para este projeto e muito obrigada por fazer parte dele. Aqui estamos nós, Mateus 22, 36. Vamos passar então à leitura. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém, Senhor. Vamos aqui só deixar uma pequena oração. Obrigada, Deus, por permitir que nós estivéssemos aqui hoje para partilhar a Tua palavra. Senhor, sê connosco, que tudo aquilo que sai através da minha boca, que não seja por mim, mas que seja por Ti, por Tua vontade de trazer até aos Teus filhos. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço por tudo. Amém. Então, pois é, irmãos. Então, aqui o texto fala-nos precisamente do primeiro e do segundo mandamento, sendo que o primeiro, o mais importante, não é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com toda a tua fé. Todos nós temos aquela sensação, este é o primeiro mandamento, certo? O segundo mandamento vai um bocadinho de encontro àquilo que nós pensamos acerca de nós mesmos, não é? Então vamos aqui só tirar um bocadinho, descortinar um bocadinho do que diz o segundo mandamento. O segundo mandamento diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, para tu amares o próximo, tu tens que te amar, certo? Isto é o que diz a palavra de Deus, o que diz a Bíblia. Tem muitas pessoas que ainda não conseguem, principalmente eu. Era uma dessas pessoas, não me conseguia olhar ao espelho e dizer: tu és bonita, tu és merecedora. Mas vamos falar aqui um bocadinho mais ao longo deste tempo, ok? Vamos aqui. Então, o pecado em Gênesis, quando Adão e Eva fizeram ali a primeira ruptura com Deus, o pecado, ele afasta-nos de Deus. O pecado levou-nos a uma vida longe de Deus. É o pecado original, o pecado, dizem, o pecado original de Eva e de Adão, ouvirem a serpente em vez de ouvirem a voz de Deus, não é? Ouvir a voz da serpente, então ouvir a voz de Deus, isso é o primeiro pecado. Não esse exatamente, ok? É o primeiro pecado, o pecado
original, o pecado que nos levou a ficarmos longe e afastados de Deus. Esse pecado vai nos deixar perdidos, porque acabamos por não saber qual é a nossa identidade. Perdemos-nos ali um bocadinho da nossa imagem. Eva, quando pecou, quando fez ao contrário do que Deus lhe tinha dito, não é? Ouviu a voz da serpente, fez ao contrário do que Deus lhe tinha dito, que era não comer do fruto proibido, daquele fruto daquela árvore específica, daquela árvore. Quando ela fez isso, o pecado entrou no mundo, e o pecado, quando Deus disse vais morrer, não era um morrer literal, não é? Apesar de situações mais tarde fazerem mesmo nós morrermos, vivermos menos tempo, não era um morrer literal, aquilo que queria dizer era um morrer para o te conheceres a ti próprio, morrer para a relação que se tinha com ele. Quando a serpente lhes disse que o problema de Deus era que nós não fôssemos iguais a ele, que ele não queria que nós fôssemos igual a ele, foi mesmo Eva acreditar nisso, de não sermos igual a ele, mas esqueceu-se do pormenor, ou não sabia. Nós esquecemos-nos, pelo menos, nós esquecemos-nos do pormenor, que nós já éramos iguais a ele. Em Gênesis, no início da criação, Deus disse haja luz, Deus disse haja sombra, Deus disse haja animais, haja noite, haja dia, haja luminares, haja. Mas quando foi falar do homem, não é? Do homem, do Adão, ele disse façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, à nossa imagem e semelhança, Deus fez-nos iguais a Ele. Ou seja, Adão e Eva eram iguais a Deus porque eles foram, com a ideia errada, ideia colocada pelo inimigo, foram fazer ao contrário, foram se afastar de Deus. E esse é o grande pecado. É tu não acreditares em ti, no que Deus diz acerca de ti. Um grande que te leva a afastar dele, não é? Porque quantas vezes nós não fomos levados a pensar, não, eu não sou capaz, não, eu não sou digno, não, porque é que Deus me escolheu a mim? Porque é que... Esquece, porque se Deus te escolheu, Ele sabe. E isso, não acreditar que Ele, no que Ele te diz, é falta de fé, certo? É falta de fé, vai-te fazer afastar dele. O grande pecado é exatamente esse, afastar-nos de Deus. Não ouvir a sua voz, não termos interiorizado aquilo que Ele diz que nós somos. E todos nós sabemos que Ele diz coisas maravilhosas de nós, não é? Somos filhos, somos amados, somos cuidados. Há uma passagem em Mateus 10, versículo 31, que diz: não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Quando Deus diz aqui quando Jesus diz que para nós não termos medo de não sermos cuidados por Deus, ele diz mesmo: quem sois vós para não acreditar nisso? Porque se Ele toma conta até dos passarinhos, porque não há de tomar conta da própria criação, que é algo que é igual a Ele, certo? Somos iguais a Ele. E vamos então entrar na parte de nos conhecermos, a parte que Deus diz que nós somos, ok? Então, para nos conhecermos, é preciso que Deus me mostre quem eu sou, certo? Só assim é que eu vou saber quem eu sou, porque sem isso nós não temos, estamos completamente perdidos e a nossa imagem está completamente desconhecida da realidade, ok? A nossa semelhança foi perdida naquele momento do pecado inicial, do pecado original. E como consequência disto, nós não temos o autodomínio de todas as nossas faculdades. Então, para isso, nós precisamos que Deus nos diga quem é que nós somos. Pois o mistério do homem, só no mistério do Verbo encarnado, se esclarece verdadeiramente. Então, para isso, nós precisamos de abrir o nosso coração para que entre nele o verdadeiro. Aquele que é capaz de mudar o meu ser de dentro para fora, não é? Aquele que é capaz de me mostrar como eu sou, quem eu sou e que me conhece mais do que ele próprio. Ok? Como nós éramos especiais para eles. Ele colocou-nos de tal forma próximos dele que nós aprendemos como falar com Deus, nós aprendemos como estar
Ele próprio rasgou o véu para nós termos intimidade e comunhão novamente com Deus. Isso é extraordinário, certo? Então quem somos nós para não nos amarmos se Ele próprio nos ama? O segundo, que não o 10º, o último, não é? O 12º, porque não o último mandamento? Porque não o 20º mandamento, certo? Mas vem logo em segundo, ou seja, nós devemos amar a Deus e depois amar o outro como a nós próprios. Não amarmos a mais nós, não amarmos menos nós que o outro. Amarmos como? Igual, de igual para igual. Então como é que nós vamos amar de igual para igual? Eu vejo aí tanta gente, tanta boa gente que ama os outros, mas não se ama a si mesmo. Eu muitas das vezes, e eu durante muitos anos não me via, não me conseguia olhar ao espelho e dizer que era bonita. Muitos anos, não é que consiga já 100%, mas é um processo, ok? É um processo que nós vamos fazendo, é um processo de cura diária, é um processo de cura contínua. Assim como nós procuramos todos os dias Deus, assim nós também devemos procurar a cura contínua de dentro para fora, ok? Então, não é fácil nós olharmos e eu amava mais os outros do que a mim. Nós muitas das vezes, nós mães, acontece muito isso, nós colocamos sempre os filhos em primeiro lugar, mas uma mãe que se prioriza, uma mãe que tem noção de que para os filhos estarem bem, ela tem que estar bem, essa mãe pega primeiro o papel, limpa as suas mãos, deita fora o papel e vai buscar um limpo, um seco, para dar aos seus filhos e limpar. Isso é priorizar-se assim. Mas isso é egoísmo, é egocentrismo. Não, de todo. Isso é priorizar-se para depois poder dar aos outros o melhor que tem. Priorizar-se é completamente diferente de egoísmo, de egocentrismo, ok? Já vamos também a essa parte. Agora, priorizar-se, amar-se, tem outro sentido, é completamente diferente. Foi bastante complicado. Amar os outros é fácil. Então, como é que é possível nós amarmos os outros se não nos amamos a nós? Nós temos que inverter o sentido da frase. Amar os outros como a nós mesmos. Amar-nos a nós mesmos para depois amar os outros. O amor em si é extremamente necessário. E agora pergunta, como assim? É verdade. Se não fosse algo extremamente necessário, não seria um fruto do Espírito, não é? Um fruto do Espírito que está catalogado entre os 9 frutos do Espírito. Em Gálatas 5:22, eu vou aqui ler. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isto tem outra tradução ainda que eu achei interessante. Ainda diz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Notei aqui que só 3 é que não mudavam a sua tradução nas versões, não é? As versões não modificavam as palavras e eram elas amor, paz e bondade. Porque amar o outro como a mim mesmo, andar em paz e demonstrar bondade são se calhar das mais difíceis, não é? Eu, pelo menos para mim, foram das que tive que trabalhar mais. Domínio próprio, mansidão, claro, essas também, não é? Mas aqui, estas são um bocadinho. É verdade que a Bíblia ensina-nos que só o Espírito Santo nos dá isso, não é? Senão não seria um fruto do Espírito. Só o Espírito Santo consegue colocar isso em nós, para nós sermos algo diferente do resto da sociedade. Porque é fácil dizer, eu amo os outros, mas depois não me ama a mim. Mas amar o inimigo, amar o próximo, não o inimigo, amar o próximo, é completamente surreal para muitas pessoas. Não é, mas ele fez-me isto, mas tens que amar. E só aí é que nós provamos que realmente o Espírito Santo está em nós. E a verdade é que se o Espírito Santo habita em ti, a própria palavra ensina-nos que ele não consegue, a nossa casa, não é? Não consegue ser habitada por 2 senhores. E se o Espírito Santo está em ti, o inimigo não consegue estar em ti. Então, mas se o inimigo está em ti, tu tens aqueles pensamentos, mas eu não me amo, eu não devia me amar, porque eu sou feia, porque eu sou burro, porque eu não consigo, porque eu não sei fazer, todos estes pensamentos, isso é tudo o inimigo que coloca em nós. E se ele está aqui a martirizar, não é? Se ele está aqui a martirizar todos os nossos pensamentos, então o Espírito Santo não consegue vir e tirá-los a todos. Então,
Ele é que tem a capacidade de nos mudar. Então, só quando nós recebemos Jesus na nossa vida, só quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, único e Salvador, só aí é que o Espírito Santo consegue entrar em nós e fazer essa transformação de dentro para fora. Porque de fora para dentro é fácil. Muitas das vezes, eu visto aquele vestido que me fica bem, eu visto, que linda que eu estou. Ok, mas ao final do dia, afinal já me estou assim tão bonita, porque tirei aquele vestido, tirei a maquilhagem, desfiz o penteado. Quantos de nós não fomos diferentes para o casamento, não é? Bem vestidos, bem produzidos. E foi um dia só. Mas todos os dias nós nos devemos amar assim, dessa forma, de forma diferente. Então é de dentro para fora. Os pensamentos têm que ser alterados, reorganizados, para nós podermos dizer sim, eu mereço, sim, eu sou filho, sim, eu sou filha, sim, eu mereço. O meu pai é o dono disto tudo, é o rei. Não devemos esquecer que Jesus tinha isso tudo. Jesus era tudo, não é? Era tudo. Conseguia ter todos os frutos do Espírito, logicamente, não é? E mesmo assim, ele amou todos de igual maneira. Não se foi superior a nenhum, não se mostrou com altivez por ninguém, não é? Por isso devemos sempre pensar nisso. Jesus, o padrão é Jesus, não cedem mais nem menos. Como é que eu consigo fazer isso? Lembrando que Jesus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Okay? Não esquecer isso, o amor. Jesus, quando esteve aqui na Terra, amou a todos de forma igual. Como é que ele amou a todos de forma igual? Lembrem-se, Jesus lavou os pés. Então Jesus amou servindo os outros. Jesus não foi aquele amor, não, eu sou maior que os outros. Não, Jesus amou o mundo de forma a servi-los, a estar. Jesus lavou os pés dos seus discípulos e não lavou os pés de qualquer um. Ele lavou os pés daquele que o traiu, daquele que poucas horas depois o estava a trair, e lavou os pés daquele que poucas horas depois iria estar a negá-lo. Nem assim deixou de os amar, porque não são as atitudes que mudam o teu comportamento. Isso é o mais importante. Quando nós nos amamos, as atitudes dos outros não nos vão afetar, porque as atitudes dele vão revelar a atitude dele, o comportamento dele, a maneira de pensar dele. É ele o problema. É ele o problema, não somos nós. O que o outro faz é ele. Vai ser imputado a ele. Mas ele filou comigo. Ok, filou, deixa estar. Mas ele chamou-me disto. Ok, é o que ele pensa. És assim, se tu estiveres com a mentalidade forte de que não és assim, se a tua identidade estiver bem firme, tu não vais ficar afetado. Porque o que ele disse não é verdade. E mesmo que fosse, o que é que muda em ti? A não ser que, ele chamou-me de burra, então eu vou, ok. Então pega nisso, se realmente te achas burra, estuda mais. Tira um curso, mais outro, tira, estuda. Ele chamou-me de gorda. Ei, calma, és realmente gorda? Então pega e vai fazer exercício. Toma conta de ti, da tua saúde. O próprio Espírito Santo, tu és morada do Espírito Santo, tu deves cuidar de ti, do teu corpo, tu deves estar saudável. Mas eu não consigo emagrecer. Ok, isso já é outro problema, certo? Agora, o que a pessoa diz não deve afetar a tua identidade, ok? Nem a identidade, nem a personalidade, porque a tua identidade faz com que tu te ames, ok? Então, vamos cá com calma. O que o outro diz não é para eu interiorizar, certo? Não muda em nada os meus pensamentos, não muda a minha atitude, não muda a minha personalidade, certo? Não deve mudar. Agora, se muda, algo está mal. É porque realmente tinhas essa falha, é porque realmente tu tinhas algo para ser mudado, porque senão não te tocaria tanto, certo? Agora, as atitudes dos outros não te podem afetar se tu estiveres bem, se tu estiveres firme, se tu te amares, porque o amar é importante. Ama-te, olha ao espelho, diz como és bonita, olha ao espelho e diz eu sou filho do rei, olha ao espelho e diz tu és linda, maravilhosa, todos os dias. Eu não sou as palavras ruins que me disseram, eu não sou, porque muitas pessoas são usadas pelo inimigo para colocar em nós esses pensamentos, não esquecer esse pormenor, porque muitas das coisas que nos disseram no passado vão afetar agora o futuro, mas eu não sou nada de negativo que me disseram, eu sou positivo.
Eu vou me amar a mim mesmo, vou amar os outros como a mim mesmo e vou amar Deus acima disto tudo. Sim, Deus acima de eu amar-me, de eu amar os outros, está Deus acima disto tudo. Porque quando eu me amo, eu não preciso de ser aceite. Eu preciso que a eternidade me aceite. Porque eu preciso é de agradecer a quem me criou. Eu preciso é de agradecer àquele que me ajuda a ser melhor todos os dias. Eu preciso é de amar para agradecer, para ser grata, porque a gratidão vai trazer algo extraordinário. Então que a gente seja grato todos os dias por sermos filhos, por sermos amados, por nos amarmos a nós. Okay? Vamos trabalhar um bocadinho mais o amor próprio. Não esquecer que nós devemos amar os outros como a nós mesmos. Não esquecer que nós devemos nos amar para amar os outros. Não se deite abaixo, aproxime-se de Deus. Porque quanto mais próximo estiver de Deus, mais vai ver que isto é uma realidade, que isto é algo fácil, que isto é algo que tem de ser trabalhado, mas é algo fácil e algo que nós merecemos extraordinariamente. Porque é realmente uma leveza em nós amarmos a nós próprios. Sim? Então eu oro para que o amor de Jesus esteja sempre no meu e no vosso coração. Que o amor que Ele libertou, o sangue que Ele derramou na cruz, que nos ajuda a curar e a voltar de novo ao Pai, perdendo todo o medo, toda a sensação de perda, de abandono, que o rasgar do véu tenha sido o divisor de águas para nos trazer de volta a Cristo. Obrigada por estarem aí desse lado. Em nome de Jesus eu agradeço-vos por tudo e amem-se. É como Jesus vos amou. Amem-se para o vosso bem, para o bem daqueles que estão ao vosso redor. Obrigada. Agradeço a presença de todos. E lembre-se, todo sábado, às 23 horas, horário de Portugal,